Esta ex-professora do ensino médio admitiu ter abusado sexualmente de 2 de seus alunos. Ela admitiu culpa em 2 abusos sexuais com ex-alunos ocorridos em anos diferentes. Vamos analisar por quanto tempo ela pode ficar presa, enquanto Nova Jersey enfrenta uma onda de casos de abuso sexual infantil envolvendo educadores. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Julie Rizzitello, de 37 anos, não é mais professora. Ela, ex-professora, agora é também criminosa condenada pelo que admitiu ter feito com 2 ex-alunos em Nova Jersey. Rizzitello admitiu culpa em 2 acusações de agressão sexual contra ex-alunos após confessar relações sexuais e até convidar um dos garotos à sua casa. Como chegamos aqui? E mesmo que pareça que falamos sobre esses casos mais do que gostaríamos, sempre é chocante quando um professor ultrapassa o limite ou simplesmente ignora completamente o limite em casos como este e depois admite o que aconteceu. Rizzitello deixou o cargo. Ela era professora de inglês na Wall High School, na costa de Jersey, a pouco mais de 1 hora da Filadélfia, em 3 de julho de 2024. Foi apenas alguns dias antes de ela ser presa. Ela estava na escola desde 2013. Foi revelado nos processos judiciais que o diretor de recursos humanos das escolas públicas de Wall Township contatou a polícia após denúncia de outro funcionário. E parece que a notícia sobre o contato sexual entre a professora e o aluno começou a se espalhar, porque esse aluno contou para alguns amigos o que aconteceu. No início, o Ministério Público do Condado de Monmouth sabia de um ex-aluno que havia sido vítima de Rizzitello, mas as coisas pioraram para ela algumas semanas depois da prisão, quando outro aluno apareceu fazendo as mesmas acusações. Segundo um depoimento, entre abril e junho de 2024, Rizzitello teve relações sexuais com um adolescente de 17 ou 18 anos. As denúncias estão misturadas em pelo menos 3 jurisdições: Wall Township, Brick Township e o município de Belmar. A equipe contou às autoridades que Rizzitello o agrediu várias vezes, inclusive em seu carro, e que ela também enviou fotos nuas para ele. Agora, apenas um dia antes de ser presa, na cadeia do condado de Monmouth, Rizzitello pediu à vítima para apagar aquelas mensagens de texto picantes. Ela foi acusada de 2 agressões sexuais, manipulação de testemunha por pedir ao garoto para apagar mensagens e 3 contatos sexuais criminosos. Ela foi registrada na instituição correcional de Monmouth. O superintendente das escolas enviou uma carta aos pais informando que Rizzitello estava sendo acusada criminalmente. Na carta, ela escreveu: "Reconhecemos que esses temas impactam toda a comunidade escolar, especialmente nossos alunos. Peço que fiquem atentos ao bem-estar dos alunos neste momento difícil. Se você acredita que seu filho, ou se você conhece uma criança que precisa de apoio, por favor, considere revisar os recursos de saúde mental disponíveis em nosso site. Como sempre, a segurança e o bem-estar dos nossos alunos continuam sendo nossas principais prioridades enquanto lidamos com os acontecimentos recentes." Assim que a prisão de Rizzitello foi anunciada, outro ex-aluno se apresentou para relatar que também foi agredido por Rizzitello. E esse caso foi lá em 2017. De acordo com esse aluno, o chamado relacionamento deles durou de novembro de 2017 até janeiro de 2018 e aconteceu na casa de Rizzitello. Essa é uma mulher de 37 anos. No dia 16 de julho, ela foi ao tribunal e recebeu novas acusações de agressão sexual e manipulação de testemunhas. Com Rizzitello declarando-se culpada, a sentença será em 9 de janeiro do próximo ano, e o Ministério Público de Monmouth busca penalidades severas. Segundo o comunicado sobre a condenação de Rizzitello, o Estado pretende recomendar 10 anos de prisão estadual. Eles também querem que ela se registre como agressora sexual, tenha supervisão de condicional vitalícia e perda permanente do cargo público. O chefe de polícia de Wall Township,
Sean O'Halloran disse ao Co-Star, após Rizzitello se declarar culpada: as ações dessa ex-professora são uma traição de confiança, não só para as vítimas, mas para toda a comunidade escolar. Eu elogio a coragem daqueles que se manifestaram e a dedicação dos nossos policiais e agências parceiras em levar esse caso à justiça. Proteger nossos jovens é uma de nossas maiores prioridades. Seguiremos trabalhando para garantir que criminosos sejam levados à justiça e proteger residentes e visitantes. Agora, Rizzatello saberá seu destino no dia 9 de janeiro do ano que vem. No entanto, não é o único caso recente em Nova Jersey, onde uma professora teria mirado seus alunos. Na verdade, não é o único no condado de Monmouth. Um grande júri de Monmouth indiciou a professora Alison Haveman Nidrach, mãe de 2 filhos, em 7 acusações em março. Ela é acusada de agressão sexual, agravada em 1º grau, agressão sexual em 2º grau, 2 acusações de colocar em risco o bem-estar de uma criança, uma acusação de colocar em risco o bem-estar de uma criança por produzir pornografia infantil, outra por posse de pornografia infantil e má conduta oficial. Também houve um agravante na sentença, porque Haveman Nidrach era funcionária da escola quando supostamente cometeu esses crimes. Segundo promotores, Haveman Nidrach, professora na escola intermediária de Freehold, mantinha relações sexuais com um aluno da 8ª série, por quem estaria obcecada. Ela é acusada de filmar os atos sexuais, além de trocar milhares e milhares de mensagens de texto com o garoto. Imagens de câmera corporal mostram sua prisão em junho de 2024. Boa noite. Sim, Detetive Hernandes, polícia de Hillsborough. Alison está em casa? sim. Posso falar com ela, por favor? Não, vamos falar com ela aqui fora. Obrigado. Olá. Oi, Alison, como você está? Oi. Detetive Hernandes, do Departamento de Polícia do Distrito de Rio. Detetive Correia, Detetive Hobbs. Você sabe por que estamos aqui? Não? Algum palpite? Quer sair da casa para conversar conosco? Não me sinto confortável em falar sem a presença do meu advogado. Tudo bem, sem problema. Obrigada. Temos um mandado de prisão contra você, então vamos levá-lo. Tem alguma coisa com você que queira deixar com sua família? Não, meus óculos vão comigo. Preciso levar algum medicamento? Se você toma algum medicamento, eu recomendo fortemente que peça para alguém pegar para você. Ok, só me dê um segundo. Não tenho o telefone, perdi hoje e ele foi atropelado. Haveman Nidrach afirmou que o telefone dela tinha sido atropelado naquele mesmo dia. É coincidência, dado o que os promotores dizem que havia nele. Eu não tenho um telefone. Ele foi destruído. Na verdade, eu perdi hoje e ele foi atropelado. Só peça que traga um remédio. Tudo bem. Mas eu preciso colocar as algemas deles em você. Tudo bem. Tudo certo? Sim. As articulações são muito frágeis. Eu não vou te machucar de forma alguma. Isso vai ser feito com delicadeza. Certo? Ainda está tudo bem? Obrigada. Ok. Ok. Meu marido está aqui com meus filhos. Ok, obrigado. E vou ver seus pais lá. Sim, meus pais estão aqui. Eles estão bem. Meus filhos estão doentes. Desculpa, faça um favor para mim, faça assim. Eu realmente tenho muitos problemas de saúde. Me desculpe. Tudo bem, tudo bem. O Jersey Shore Online relatou que outros professores viram Haveman Nidrach interagindo de forma inadequada com o garoto, esfregando seu pescoço e costas, tocando sua perna e, segundo eles, flertando. Agora, de acordo com uma acusação formal, o garoto de 15 anos disse aos amigos que estava namorando a professora, mas, quando foi confrontado pela polícia, tentou insistir que, na verdade, estava namorando a filha da professora e que a mãe dela nunca fez nada de inapropriado. Mas pense nessas 25 mil mensagens de texto. 25 mil mensagens de texto, entre eles, mostraram algo bem diferente. A mãe dele o levou à delegacia, onde ele aparentemente confessou o ocorrido. Haveman Nidrach
e está em prisão domiciliar desde sua prisão no verão passado. Agora, juntando-se a nós, está o ex-promotor de crimes sexuais, Dan Shore. Obrigado por sempre nos acompanhar no Law and Crime e ajudar a entender esses casos tão perturbadores, especialmente este em que ela admite. Sabe, isso sempre causa arrepios quando há as acusações, o que já é chocante, mas ouvir uma confissão de culpa é ainda mais impactante. Para mim, pelo menos, isso sempre é uma parte desconcertante dessas histórias tão difíceis. O Estado está pedindo uma pena de prisão de 10 anos. Qual é a probabilidade de Nova Jersey conseguir isso neste caso? É provável que você veja uma pena de prisão. Não sei se será nessa extensão toda, mas isso não é apenas um incidente isolado com uma pessoa só. Você tem as acusações que agora estão. Não são só acusações, pois o réu já se declarou culpado, como você mencionou, com 2 alunos diferentes ao longo do tempo, em vários incidentes, inclusive envio de imagens explícitas por mensagem. Então, eu acho que esse tipo de abuso de poder, quando alguém é professor e as outras pessoas são alunos, adolescentes, e isso acontece ao longo do tempo, envolve mais de uma pessoa. Provavelmente haverá encarceramento, mas talvez não o máximo ou o que buscam. Mas me surpreenderia se não fosse uma sentença de prisão. Em um dos casos, então, tem um de 2017, e depois tem um que aconteceu em 2024. E uma das vítimas tinha 18 anos na época em que aconteceu. E eu consigo ver as pessoas olhando para isso e dizendo: bom, essa é a idade de consentimento, então por que isso é um problema, Chico, afinal de contas? Por que ainda é um problema? E por que essa pessoa é vítima? Acho isso mais importante. Por que ela é vítima se tinha 18, 17 ou 18 anos? Isso é basicamente abuso de poder e autoridade de um professor sobre um aluno. E isso é realmente problemático porque está se aproveitando da nossa dinâmica de poder. E vemos muito isso na sociedade, seja com funcionários que têm um supervisor que se aproveita desse poder, ou aqui com professores, alguém que está em uma instituição de ensino. Você deveria estar ensinando alguém e está usando isso para borrar os limites físicos e emocionais e tirar vantagem sexual de outra pessoa. Então essa é a parte mais significativa disso. Fora do contexto pai, aluno, professor, provavelmente não haveria acusação aqui. Isso é relevante, pois alguém vai à escola e esse professor já se aproveitou de ao menos 2 alunos. E você diz, pelo menos, e acho que essa é uma boa maneira de colocar, porque ela estava nessa escola desde 2013. Ela se demite em 2024 após as acusações. E aí você tem esse aluno de 2017, quão comum é nesses casos em que não é a primeira vez que o professor é preso. Vi muitos casos em que, após uma denúncia, outras pessoas se sentem encorajadas a denunciar, mas ainda há dúvidas e culpa injusta entre vítimas de um professor. Muitas vezes as pessoas não reconhecem isso como abuso, sentem-se responsáveis e evitam prejudicar o professor. Mas então, quando outra pessoa denuncia, outras pessoas também aparecem e denunciam. Então, eu acho que é muito comum que, depois que uma pessoa denuncia, outras possam seguir o exemplo. Você só pode ser condenado com base nas pessoas que se manifestaram, não apenas em conjecturas sobre o que existe. Pela minha experiência e investigações, sei que quando há abuso de poder de professor, geralmente outras pessoas podem se manifestar, e talvez isso ocorra neste caso futuramente. Já discutimos outros casos em que várias pessoas se manifestaram após as acusações se tornarem públicas. O número de pessoas traz segurança, pois muitos temem retaliação ao fazer acusações assim. Quando veem outra pessoa se manifestar, as pessoas se sentem encorajadas a dizer: isso também aconteceu comigo. E neste caso, no caso de 2024, houve algumas mensagens de texto picantes e algumas fotos nuas que esse professor enviou para o aluno. Havia um rastro digital desse relacionamento. Quero dizer, nesses casos, quando alguém aparece e diz que isso aconteceu, como você faz para investigar e garantir que não é apenas um adolescente dizendo algo, mas que realmente aconteceu? Certo. Bem, mensagens de texto, imagens explícitas, isso são provas muito fortes de que houve um relacionamento explícito, que houve algum tipo de conduta imprópria ou sexualizada acontecendo. E agora, sabe, eu fui promotor de crimes sexuais desde 1998. Então eu faço isso há muito tempo. Naquela época não havia mensagens de texto, redes sociais ou imagens sendo trocadas entre as pessoas. Agora isso é tão comum em qualquer investigação que eu faço. Trabalho com faculdades e universidades investigando assédio e má conduta sexual. É muito comum ver durante um relacionamento comunicações que confirmam sua natureza, né? Às vezes de forma bem explícita.
Isso é uma evidência muito forte que todo investigador deve analisar a fundo. Isso não existia no início da minha carreira. Quão desafiador isso pode ser. Em 2024, há mensagens de texto, fotos enviadas e, claro, a palavra do estudante também importa. Então alguém de 2017 aparece. Aí pensei, nossa, isso já faz quase uma década. Sabe, a gente não pensa em 2017 como algo tão distante, mas foi sim. E como você investiga esse caso para garantir que a história dessa pessoa seja contada? Em uma época em que talvez não existissem mensagens de texto e agora ela talvez não tenha mensagens para provar isso? Certo, normalmente as pessoas não guardam mensagens de texto de quase 10 anos atrás. Às vezes, outras testemunhas podem ter visto as pessoas juntas, mesmo sem presenciar a suposta má conduta. Elas podem ter notado que havia um comportamento de confusão de limites, interações entre duas pessoas. Além disso, às vezes várias pessoas que estão alegando má conduta pela mesma pessoa apresentam detalhes semelhantes na natureza da má conduta que estão alegando. A menos que tenham combinado suas histórias, o que é improvável com quase uma década de diferença, isso pode ser realmente significativo. Eu já vi isso em muitos casos em que as pessoas dizem que a pessoa que está abusando do seu poder dizia coisas parecidas ou fazia coisas parecidas. Essas são formas de comprovar isso, inclusive conversando com a pessoa presa, se ela quiser falar com as autoridades. Como várias pessoas fazem a acusação, é difícil dizer que mais de uma esteja inventando isso. Isso pode acontecer, mas é menos crível dizer que as acusações são invenções quando há mais de uma pessoa. Estão espalhadas ao longo dos anos e, pelos registros públicos, nem se conheciam. Tudo isso é uma forte evidência para a acusação. Então, ela aceita ou se declara culpada. E ainda assim, recebe uma sentença pesada que o Estado busca nesse caso. Qual é o processo para fazer alguém se declarar culpado dessas acusações, em vez de dizer, tudo bem, vamos simplesmente para o julgamento? O principal motivo de alguém se declarar culpado é acreditar que será condenado e buscar uma sentença menor. As sentenças mais severas quase sempre ocorrem após uma condenação em julgamento. A defesa pode ter dito: temos duas acusações, várias mensagens de texto e imagens explícitas. Provavelmente não vai haver uma absolvição aqui. Então, a melhor estratégia para a defesa é se declarar culpado, evitar um julgamento, evitar que as vítimas tenham que testemunhar em tribunal e passar pela possível retraumatização disso. E muitas vezes os juízes recompensam isso dizendo aos réus: ok, você assumiu a responsabilidade, você poupou as vítimas de terem que passar por esse processo. Vou te dar uma sentença mais branda. Quase sempre há algum benefício para o réu que se declara culpado, nem sempre. Ainda assim, pode ser uma sentença severa. Declarar-se culpado não significa escapar de punição. Nosso sistema de justiça incentiva que as pessoas se declarem culpadas, já que a maioria dos casos não chega a julgamento. Os casos que vão a julgamento recebem mais atenção, pois podemos acompanhá-los no tribunal. A maioria dos casos no sistema de justiça criminal é resolvida por acordos judiciais. E eu também fico pensando sobre isso, porque subir ao banco das testemunhas em qualquer caso é algo que deixa a gente nervoso. Fui chamado para ser jurado uma vez, e só de explicar já fiquei nervoso. Mas estar no lugar deles e encarar o acusador exige muito. Às vezes penso nesses acordos, pois entendo por que alguém não gostaria de testemunhar e reviver o trauma, já que isso pode favorecer a defesa e ser usado como arma, sabendo que subir ao banco das testemunhas seria muito difícil para a pessoa. Muitas acusações de má conduta sexual e violência entre parceiros não avançam porque a suposta vítima, por razões compreensíveis, não quer testemunhar no julgamento. Nessa época, eu era promotor de crimes sexuais e lidava com casos de abuso sexual infantil. Esse é um dos grandes desafios, conseguir a cooperação da pessoa durante o julgamento. Porque também, você sabe, leva muito tempo para o julgamento acontecer, então digamos que o julgamento seja um ano depois da prisão. Aqui estão incidentes que ocorreram há anos. Muitos que sofreram abuso sexual naquela época seguiram ou tentam seguir em frente, talvez fazendo terapia, podem sentir que, ao tentarem se curar, precisam reviver tudo no tribunal, sendo interrogadas e enfrentando quem supostamente fez isso.
Isso é difícil, então certamente os réus se beneficiam disso, mas também é uma parte importante do devido processo legal que pessoas acusadas de má conduta sexual tenham o direito de confrontar seu acusador, isso está na Constituição, e de interrogar seu acusador, porque também existem denúncias falsas em nossa sociedade, e esse devido processo é essencial. Então, acho que isso torna tudo mais difícil para as vítimas, mas também garante um devido processo importante para os réus. Esses são alguns dos interesses conflitantes presentes no nosso sistema de justiça. Isso frequentemente resulta em acordos judiciais em que o réu assume a culpa, pode cumprir pena, mas evita que as vítimas vão ao tribunal, sendo muitas vezes a melhor solução para todos. Quando um juiz decide em janeiro qual será a sentença dela, às vezes essa decisão é polêmica. E as pessoas leem a manchete e questionam como alguém recebe tão pouco tempo de prisão ou, em alguns casos, nenhum. O que o juiz leva em consideração nesses casos, porque eu acredito que ela não tinha antecedentes criminais antes disso. Claramente, há 2 casos em que aos quais ela está se declarando culpada, mas o que o juiz vai considerar que poderia até funcionar a favor dela, para que ela não pegue os 10 anos que o Estado quer que ela pegue nesse caso. Bem, certamente os fatores que você acabou de começar a mencionar, como a ausência de antecedentes criminais, o que mais essa pessoa fez na sociedade além dessa má conduta, eles são úteis para a sociedade? Costumam seguir a lei segundo registros públicos? Isso importa. Outro fator importante são as declarações da vítima. Normalmente, mesmo que as vítimas não testemunhem, elas têm o direito de apresentar uma declaração antes da sentença com a sua opinião. Isso pode ser escrito ou falado em tribunal. Às vezes, vítimas como essa dizem querer a pena máxima por terem ficado traumatizadas. Outras pessoas dizem, foi muito doloroso, mas segui em frente e quero dar essa chance ao outro. Então não estou pedindo a pena máxima. Já vi pessoas que são vítimas de crimes realmente graves, gravíssimos, pedirem clemência para o réu porque neste momento de suas vidas sentem que tem algum nível de perdão por eles. E outras pessoas pedem a pena máxima, né? Então acho que essas são reações compreensíveis, mas geralmente os juízes dão muito peso a isso, embora não seja determinante. Mas os juízes costumam dar muito peso ao que as vítimas desejam em um caso como esse. E se uma vítima diz que está de acordo com uma sentença mais leve, muitas vezes o juiz concorda com isso. Mas como eu disse antes, só o fato de o réu ter se declarado culpado geralmente significa que ele vai receber algum benefício por esse acordo, o que resultaria em uma sentença menos severa do que se fosse a julgamento e todas as testemunhas fossem ouvidas. Normalmente, há um motivo pelo qual as pessoas se declaram culpadas em vez de ir a julgamento, e geralmente é porque estão recebendo uma sentença reduzida. Neste caso, notei que o responsável pelo Recursos Humanos soube porque a vítima comentou com amigos e a situação se espalhou pela escola, sugerindo que algo havia ocorrido. Já discutimos casos em que o distrito escolar poderia ter feito mais. Neste caso, o responsável pelo Recursos Humanos descobre, vai direto à polícia e você vê. Parece que é isso que deveria acontecer nessas situações, mesmo que pareça apenas um boato circulando pela escola. É assim que você espera que as pessoas do distrito escolar reajam em um caso que ninguém quer que aconteça. Certo. E essa é uma parte importante das escolas ao investigarem esse tipo de caso. Qual foi a resposta? É positivo quando o diretor de recursos humanos avisa logo e aciona as autoridades. Infelizmente, já houve casos trágicos em que a má conduta persistiu por anos em instituições de ensino porque não foi denunciada corretamente. E isso é um grande problema. Então, acho que hoje há mais conscientização na sociedade e as organizações oferecem mais treinamentos sobre isso. Se você souber de algo assim, precisa denunciar imediatamente. Isso é ótimo quando acontece, mas há resultados trágicos, pois pessoas que souberam antes não avisaram por medo de retaliação ou por não saberem a quem recorrer. E isso é um problema. Na sua carreira, ao se sentar para conversar sobre um acordo judicial, seja com o advogado deles, ou após terem sido presos. Em algum momento você estava conversando com um professor que fez isso, e há tantos casos em que isso acontece, e simplesmente nunca faz sentido. Nunca vai haver uma razão que justifique isso acontecer. Mas o que eles normalmente dizem sobre como chegaram a esse ponto em que cruzaram uma linha que ninguém deveria cruzar. Sabe, muitas vezes, infelizmente, eu vi réus culpando a vítima, dizendo que a vítima foi a pessoa que iniciou a atividade sexual não tem defesa se for estudante e a outra professora, ou em casos de estupro estatutário envolvendo menores de idade.
Já vi muita culpabilização da vítima, né? Não só atribuindo culpa, mas também minimizando o caso, dizendo que é menos grave porque a pessoa não foi forçada a se envolver sexualmente. Elas estavam dispostas a fazer isso. E esses podem não ser argumentos legais, mas às vezes as pessoas usam isso para tentar conseguir uma sentença reduzida, para tentar fazer o crime parecer menos grave. Muito disso é o advogado de defesa fazendo seu trabalho, buscando a melhor sentença e resultado para seu cliente. Então esse é um dos argumentos que eu já vi bastante. Eu sei que já te fiz essa pergunta antes, mas é que, sabe, tem tantos casos disso acontecendo o tempo todo. Isso ocorre mais agora ou apenas parece, já que cobrimos mais na mídia e estamos mais atentos. E você vê as pessoas, sabe, eu também penso nas mensagens de texto, que hoje em dia você consegue descobrir essas coisas um pouco mais do que talvez conseguia no passado. Mas quero saber se há um problema hoje no país com professores ultrapassando limites com alunos. Bem, é um problema, mas não acho que esteja mais frequente. Faço isso há muito tempo. O que mudou significativamente é que as pessoas estão mais encorajadas a denunciar após o movimento Me Too e outras mudanças culturais, vendo outros denunciarem má conduta e pensando, eu também posso. Anos atrás, muitas pessoas sentiam vergonha de estar nessa situação e não contavam para ninguém. Agora ficou mais fácil denunciar pelas redes sociais e outros meios eletrônicos, algo que antes não existia. Você agora tem recursos como o Law and Crime para cobrir notícias importantes que não existiam há alguns anos. Então, eu acho que existem muito mais mecanismos para as pessoas denunciarem e para as pessoas ouvirem e entenderem esses casos. Mas eu não acho que isso esteja acontecendo com mais frequência. É um problema grave, mas infelizmente isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Pessoas em posições de poder abusando sexualmente de pessoas que estavam sob sua autoridade. E a sociedade está evoluindo para tentar acabar com isso. Sim, e espero que mais desses casos, sabe, não aconteçam, mas que as pessoas façam a coisa certa quando ouvirem falar que isso está acontecendo e denunciem a polícia. Dan, é ótimo ter você aqui no Law and Crime. Sei que você lançou um livro e escreve sobre sua carreira. É realmente importante, eu acho, quando falamos sobre esses casos. O que as pessoas podem esperar do seu novo livro, que eu sei que já está disponível. Claro, meu novo romance está aqui, chama-se Open Bar. Na verdade, ele reflete muito do que acabamos de conversar hoje. Um escândalo de má conduta sexual de grande repercussão ocorre em uma escola, iniciado por denúncias feitas pela diretora de recursos humanos. Aborda disputas nos bastidores, incluindo questões políticas e internas da escola que muitos não percebem nesses casos. As pessoas podem conferir isso ou me encontrar no Substack, onde escrevo mais sobre o tema. O ex-promotor de crimes sexuais, Dan Shore, é sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela recepção, gostei da conversa. Isso é tudo do On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.